Boa tarde, São Paulo, 30 de outubro. Estamos começando mais um Bloco Cripto, o seu informativo semanal sobre o mercado de criptoativos e Bitcoin na Infomoney TV. Hoje a gente recebe aqui Fausto Botelho e Júnior Magalhães, da Enfoque em Informações Financeiras, para a gente discutir um pouco sobre o atual momento do mercado e também uma novidade importante que vai ser lançada amanhã para atender as demandas dos investidores do mercado brasileiro. Boa tarde, Fausto. Boa tarde, Júnior. Como vai? Boa tarde, Safir. Fausto, você é campeão de audiência aqui do programa, né? Da última vez que eu te recebi aqui, você fez aquela análise do seu racional bastante otimista para o Bitcoin. E acompanhando as suas análises, eu percebi que você atualizou um pouco o cenário e que você está um pouco menos otimista. Queria que você contasse um pouco para a nossa audiência como que você está sentindo o atual momento e o racional por trás dessa sua nova recomendação. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E sim, de fato, eu mudei, mas apenas o timing da alta que eu acho que Bitcoin e o mercado de criptomoedas deve sofrer. Nós temos um fator macro acontecendo, até em termos de análise técnica, que é o fato do mercado americano ter dado mostras já muito... É só uma adenda, o mercado acionário, né? O mercado acionário norte-americano deu muitas indicações. Primeiro, ele em janeiro fez um topo, depois nós voltamos até esse topo e aí ele produziu uma indicação que eu considero, faz mais de 20 anos que eu considero a mais importante indicação técnica, que chama-se Bull Trap, que é uma situação em que você tem um nível de resistência, o mercado vem, testa, rompe esse nível de resistência e depois entra para dentro de novo. É um nível de resistência muito importante porque embaixo dele tem um monte de ordens de venda. Nesse caso era o all times high, o nível mais alto da história do mercado de ações americano. Ali embaixo tinha a ordem de venda ali de todo mundo ali, do New York Yankees e do Chicago Bulls ali, né? Então, para romper esse nível é difícil, porque tem muita ordem de venda. Agora, logo acima desse nível, tem um monte de ordens de stop do pessoal que está vendido, que está com posições short. Então, quando o mercado consegue ultrapassar esse nível, ele aniquila todas as ordens de venda que estão embaixo desse nível e toca as ordens de compra em stop, que são ordens a mercado, ordens agressivas. Ou seja, não tem mais as ordens de venda e toca um monte de ordem de compra, não precisa dizer o que acontece. O americano tem até um termo para isso, chama rally. O mercado dá um rally de alta. Agora, quando isso acontece e não existe o rally, pelo contrário, o mercado volta a entrar para dentro, é porque tem alguma coisa errada. Então esse foi a primeira indicação muito importante, porque está acontecendo num contexto que é o nível mais alto da história do mercado americano de ações. E nós temos que levar em conta também que o mercado está subindo fazem 9 anos, desde 2009, depois da crise do subprime, ele fez o fundo e está subindo até então. Eu, para falar a verdade, não fui conferir, mas eu vi muita gente falando que é a tendência de alta mais longa da história, mais extensa em termos de tempo, né? Então, além disso, o mercado depois, não conseguiu romper esse último topo de janeiro, deixou um outro topo, caiu, tocou a reta suporte de longo prazo, que vem lá de baixo desde 2009, fez uma acumulação que a gente qualificou como uma bandeira de baixa e rompeu essa acumulação recentemente agora. Então isso é uma indicação assim meio que cabal que houve uma reversão dessa tendência de alta de longo prazo. Depois que há uma reversão, nós, analistas técnicos, entendemos a tendência de alta toda como sendo uma ação. E aí isso porque é fácil de entender, né? Depois que você tem uma ação, você pode esperar uma reação. Tendência de alta é ação, a tendência de baixa que vem em seguida é a reação. E, logicamente, a reação guarda proporções com a ação. Quer dizer, quanto mais comportada for a ação, né, de tendência de alta, mais comportada vai ser a reação. Agora, no caso de você ter o mercado, por exemplo, subiu em torno de 260% o S&P e o Dow Jones. O Nasdaq subiu mais, eu acho que, se não me falha a memória, acho que é mais de 600% que subiu o Nasdaq. É puxado muito pelas principais empresas de tecnologia, né, que são as mais penalizadas nas últimas 2 semanas.
Mas então, quanto mais forte, violenta, quanto maior a variação percentual, a reação vem também proporcional, né? E a gente usa as proporções da série Fibonacci para ter uma ideia até onde deve chegar os preços. Então, a gente sabe empiricamente, nós sabemos que depois você tem uma ação, a gente pode esperar uma reação que é de 38% a 62%. 0,382 é o mínimo que costuma cair, eu estou falando em termos exponenciais, ou 50%, ou 0,618, que dá mais ou menos 62%. Então, se o mercado americano cair, tiver essa contração Fibonacci, das proporções Fibonacci de 0,382, significa que nós vamos cair mais 33%, a última vez que eu vi. Talvez um pouco menos agora. Que significa que, se isso acontecer, e considerando que dessa vez, pelo jeito, nós não vamos ter quantitative easings 1, 2 e 3, etc. Na verdade, a Europa está revertendo isso a partir de dezembro agora, né? Pois é. Aparentemente, a gente está vendo o fim desse ciclo de expansionismo monetário. Os juros nos Estados Unidos também está mostrando aí que provavelmente a gente deve ter aí mais um ciclo de altas. Então, basicamente, assim, para tentar sintetizar um pouco isso que você está dizendo, o que você está enxergando é um aumento à aversão a risco. E isso, isso acabando rebatendo como um efeito no mercado de criptoativos, é isso? Veja bem, se acontecer isso, o mercado cair mais 30%, significa que o mundo vai perder 1/3 da sua riqueza. O mundo vai ficar 1/3 menos rico. E nessa hora, logicamente, a gente tem que pensar numa crise econômica, né? E isso, infelizmente, vai ser muito duro para nós, Brasil, porque da outra vez, em 2008, nós estávamos muito mais fortes financeiramente, economicamente, do que nós estamos hoje. Não. Tá, mas isso você entende que o efeito direto é mais voltado à bolsa, eventualmente mercado de títulos no Brasil, né? Eu queria explorar contigo o efeito disso no mercado de criptoativos. Se você puder extrapolar um pouco sobre o raciocínio. Eu tenho esses últimos 10 dias, eu estudei bastante, até foi matéria do último vídeo que eu fiz no canal Enfoque, e porque o que costumava acontecer, e o termo que se usa para o que acontece logo depois que acontece uma queda violenta dessas, como, por exemplo, nós tivemos em 29, ou 2008 agora, para não ir muito longe, ou, por exemplo, também tivemos um crash, né, que é uma queda muito forte, né, de em torno de 30% em coisa de uma semana que costuma acontecer. 87, as pessoas, então, os jornais começam, a mídia começa a falar muito sobre o flight for quality. O flight for quality é as pessoas saindo de tipo mercados emergentes como nós, ativos de mais risco, e voando para a segurança do mercado de títulos do governo americano. Uma busca por liquidez, né? E, consequentemente, isso acontecendo nos países emergentes, aqui como no Brasil, por exemplo, o dólar sobe, porque as pessoas vendem as suas ações aqui, os seus ativos aqui, e para isso tem que comprar dólar, tá certo? Agora, desta vez, neste que eu acho que vai ser um crash, e eu acho que vai ser um crash porque eu acho que vai cair rápido, porque eu acho que o mundo sabe que essa tendência de alta foi inflada lá na base como diz o meu amigo Paulo, na base da impressão do dinheiro falso, né? Porque é um dinheiro... Então tem duas coisas que eu estou de camarote ou na plateia assistindo bem de perto, acompanhando bem de perto para ver o que vai acontecer. Uma delas é o fato de que o porto de antigamente, o flight for quality, a qualidade dos títulos do Tesouro... É o Treasury de 10 anos, né? Tem qualidade pero no mútuo, né? Porque com esse processo dos quantitative easings, praticamente dobrou a dívida, né? Foi para 21 trilhões de dólares. Os Estados Unidos está numa situação que, se aumentar 1% a taxa de juros, e falando de taxa de juros, graficamente rompeu uma resistência muito importante, cada 1% que aumentar eventualmente na taxa de juros, os Estados Unidos vai ter que pagar 210 bilhões de dólares a mais só de serviço da dívida deles, né? Então nós temos essa situação que os títulos do governo podem não ser assim... tem qualidade, pero não mútuo, né?
por conta dessa situação americana. E a segunda situação é que dessa vez, e somente dessa vez, é a primeira vez que pode eventualmente acontecer um crash e em que existe a possibilidade, o porto das criptomoedas. E as criptomoedas, o Bitcoin, e que é por 50% dos 200 bilhões de dólares de market cap que nós temos hoje, ele é uma moeda, mas também é uma reserva de valor, né? Pode ser visto como uma reserva de valor. Então eu acho que tem muitas vantagens nas criptos, de maneira que eu acho que a médio prazo as criptomoedas vão ser beneficiadas. Mas eu continuo achando que o Bitcoin está indo para 100 mil dólares. Mas no curto, exatamente, elas podem sofrer. Porque veja, eu acho que se der um estresse no mundo, que é o que pode acontecer com uma tendência dessa, o mercado pode cair rapidamente e perder esses 30%, na minha opinião, logicamente, as pessoas vendem tudo, de qualquer tipo de ativo, e caem fora. E aí, eventualmente, o Bitcoin pode sofrer no início. Para poder estar afirmando isso, Safir, eu estive estudando o que aconteceu com as commodities principais, ouro e petróleo, quando da crise de 2008, 29, e num primeiro momento... Mesmo ouro, né? Que ouro. No primeiro momento cai, depois volta. No primeiro momento ele é visto como commodity. E o Bitcoin é uma commodity escassa, mas é uma commodity, assim como o ouro, tá certo? O ouro está aí em todos os contatos de equipamentos eletrônicos, ele é uma commodity. Então, se o mundo vai entrar numa recessão econômica, vai se procurar menos todas as commodities, vai se consumir menos todas as commodities, né? Então, a minha ideia é que num primeiro momento, sim, o Bitcoin possa, o mercado de cripto possa sofrer, mas num segundo momento, a New York Stock Exchange, o market cap dela é 23 trilhões de dólares aproximadamente. Quer dizer, se desviar 1% do market cap da New York Stock Exchange para o mercado de criptomoedas são 230 bilhões de dólares. Quer dizer, só isso daí dobra o market cap poderia, logicamente, né? Se você pensar que pode vir um pouco do ouro, de metais e outras reservas de valor, eu acho que o mercado de criptomoedas vai se beneficiar. Mas a gente teria que dizer até a curto prazo, porque essa queda que eu acho que pode acontecer nas criptos é coisa de curtíssimo prazo, que é o que durou, por exemplo, o crash de 2008. E aí você acha que, mesmo assim, a gente não perde aquela linha de tendência de longo prazo que você já várias vezes defendeu, inclusive aqui no programa? Eu acho que não. A gente pode dar uma alfinetada para baixo. Depois tem outro aspecto que eu acho que também deve ser considerado, mas é mais elucubração, né? Teoria da conspiração um pouco, né? A gente sabe que o Wall Street está entrando no mercado. Inclusive, né, todo mundo aguardando aí o lançamento da Beckett, né, que é a corretora, plataforma de negociação de criptoativos ligada à New York Stock Exchange. Eles anunciaram recentemente que as atividades se iniciam em 12 de dezembro. Então talvez a gente tenha aí um casamento desses timings, né? Então, lembrando que esse toque na reta de tendência de alta está por volta de 4 mil dólares. Depende do time onde ele vai chegar. O mercado agora ele poderia cair quase 50% e assim mesmo não perder essa reta de tendência de alta. Prazo. Interessante. Exatamente. Quer dizer, a gente pode colocar a reta de tendência de alta do Bitcoin passando a 4 mil e de repente ele vem, dá uma furadinha, não tem problema, está valendo. Agora, só complementando, se o Wall Street está entrando, se os grandes capitais estão entrando, por exemplo, a Bakkt, que você falou, ela vai ter provavelmente porque ela está se propondo a fazer negociações. Ela vai negociar... Ela inicia com contratos futuros, mas depois ela tende a lançar novas ofertas. Ou seja, ela vai fazer uma banca na feira de criptomoedas, tá certo? Tem que ter estoque. A minha impressão é que não é bem uma banca, é a banca, né? É a feira inteira. A banca precisa conquistar, precisa combinar com os portugueses lá e com os japoneses e tudo mais, com todo respeito a todos eles, que eu gosto muito, né? Mas precisa fazer estoque, né? Como a gente sabe que os grandes capitais têm poder,
quem sabe eles não tiram proveito eles não possam tirar proveito da eventual quebra do importantíssimo suporte de $6.000 que está sendo, a gente poderia dizer, está sendo testado no momento, né? Se esse suporte for rompido, embaixo dele eu acho que vão se encontrar um monte de ordens stop. Vai ter muita gente que vai pular fora, porque daí vai perder a graça a coisa. E aí ele dá uma passadinha nos 4 e depois aí pega fogo o foguete, né? Legal. Trazer um pouquinho agora para a realidade brasileira, né? A gente viveu aí as últimas semanas uma certa euforia do mercado, né? Com a perspectiva do desfecho do processo eleitoral. Ontem a gente teve uma correção, hoje o mercado já está voltando um pouco a operar na sua normalidade, né? Mercado de bolsa no Brasil. Então, o Bitcoin, que até então era uma classe de ativos especialmente atraente para o investidor brasileiro, né? Baseado nas nossas instabilidades e também na perspectiva de uma valorização mais acentuada do dólar, está passando por um momento desafiador, né? Depois de muito tempo, a gente tem Bitcoin negociando abaixo de R$25.000 no Brasil, os volumes de negociação estão significativamente mais reduzidos do que o que a gente viu ao longo do ano, principalmente no final do ano passado, e todo mundo aí que está no mercado na expectativa do fato novo que pode fazer com que as cotações voltem a se recuperar, né? Queria entender o que você tem como perspectiva de curtíssimo prazo para o dólar no Brasil e também no que você acha que pode ser aí de curtíssimo prazo um cenário base para o Bitcoin até o final do ano. Safir, eu acho que está tudo relacionado ao mega evento que está acontecendo, que é a possibilidade de nós vermos o mundo perder 1/3 da sua riqueza. Ficar 1/3 menos rico. É menos rico, não é mais pobre, porque mais pobre é quando o mercado está lá embaixo, né? Está fazendo fundo. Quando ele está fazendo o topo. Convenhamos, né? Uma riqueza que é meio, né, etérea, né? Hoje, quando você olha o gráfico do Japão, que fez um topo em 1990, você pega 5 anos que você põe dentro daquele topo e você vê que aquilo, que ele está, nós estamos há quantos anos aí, 20 anos quase daquilo e ele está 50% mais baixo. Então você vê claramente que aquilo lá, aquilo era vaporware, né? Aquilo era vapor, aquilo era um dinheiro que nunca existiu para quem liquidou lá no topo, mas é um dinheiro que foi criado na cabeça das pessoas, na supervalorização que acontece normalmente na maioria das tendências, né? De certa forma foi o que aconteceu com o Bitcoin no final do ano passado, né? Aquela alta desenfreada, numa velocidade absurda. Exatamente, o mercado vai se colocando em posições sobre compradas ou supervalorizadas, precisa fazer correção, né? No caso do Bitcoin, eu acho que nós estamos, como eu falei aqui na última vez, nós estamos num terceiro movimento de alta e nessa onda, falando em termos de Elliott, nós já fizemos onda 1, 2, 3, estamos na onda 4. Eu acho que essa onda 4 pode se estender um pouquinho. Mas eu estou esperando a onda 5, que deve nos levar, no meu entender, para $100.000. Mas aqui, em termos de dólar, eu acho que o Brasil não escapa. Se o mercado, se esse mega evento aí acontecer de fato, e não dá para dizer se vai acontecer agora, o curto prazo é muito difícil de prever, né? Sim. Mas a perna já foi quebrada. A reta de tendência de alta, que começa em 2009, tem 9 anos de tendência de alta, vários pontos nessa, já foi rompida. E fez uma bandeira aqui, uma bandeira de baixo, rompeu. Estamos lá e estamos embaixo dela. Então, acontecendo essa queda mais acentuada, os estrangeiros vão cair fora daqui, da China, da Índia, da Rússia, de tudo quanto é país emergente. E isso significa um fluxo muito grande de compra de dólar e o dólar sobe. Tecnicamente, o mercado vem lá do topo aí com a possibilidade da vitória do presidente Bolsonaro e encostou num suporte, e encostou nesse suporte fazendo uma deriva, que é uma formação de reversão. E ontem, infelizmente não acompanhei hoje, mas ontem ele fechou já dando indicação de que iria subir, né? Então eu acho que o dólar sobe no curto, médio prazo, mas eu acho que a gente tem que ficar de olho no dólar, porque o dólar mundialmente eu acho que ele tende a cair, né? Embora as taxas de juros estejam subindo, né? Eu acho que nós estamos, os Estados Unidos está naquela fase de que, se você for pensar
uma empresa, que o banco empresta dinheiro para a empresa, ele empresta até um momento que não empresta mais, né? E a gente sabe, até conversamos antes, que Rússia e principalmente China estão comprando muito ouro. Quer dizer, antigamente, quando houve a possibilidade dos Estados Unidos terem gente contestando o fato de eles serem donos da moeda mundial, da moeda do comércio mundial, que é o dólar, padrão dólar, primeiro foi o Saddam Hussein, que disse que não ia vender mais petróleo em dólar, ia vender em euro. Deu no que deu. Depois foi o Gaddafi, também deu no que deu. Só que agora já tem um mercado futuro de petróleo na China. Não, e você tem esse movimento dos Estados Unidos que está olhando mais para suas agendas internas, e menos preocupado em exercer uma influência tão forte globalmente, né? Exatamente. Então, eu acho que, enfim, como eu disse, eu estou na plateia aqui, esperando aí para ver o que vai acontecer. Essa situação da possibilidade do mercado americano cair muito, com a possibilidade de se sair do mercado de ações e se ir para o mercado de criptomoedas. Enfim. Se espirrar eventualmente negativamente no curto prazo para depois voltar a ascender, né? Júnior, vamos lá, vamos falar. Fausto falou um pouco de câmbio, né? A Enfoque é uma das ferramentas referência hoje no mercado de negociação de câmbio no Brasil. E aí tem uma iniciativa muito legal que a gente tem o prazer de estar desenvolvendo em conjunto com você, através da Bcrypto, que é a criação do índice Bitcoin Brasil, né? Queria que você contasse um pouquinho da metodologia e como que vocês estão aplicando essa expertise que vocês desenvolveram em outros mercados agora para o mercado de criptoativos. Primeiro, agradecer o convite, né, Safir? E o prazer é tanto meu quanto da Enfoque em participar desse projeto com a BC Cripto. A gente pegou na verdade toda a experiência, como você falou, do mercado de câmbio, de toda a transmissão dessas informações em tempo real, e a gente, pro Bitcoin, desenvolveu uma metodologia que é da média ponderada de tudo que é negociado de Bitcoin no Brasil, tá? A gente pegou todas as informações direto das exchanges associadas à BC Cripto, brasileiras, pegou todas as informações de volume também, e baseado na média ponderada do volume para dar o peso certo de cada exchange, na última cotação a gente soma tudo nessa média ponderada e dá o índice. O que a gente achou bem relevante também é que hoje, comparado ao índice Bovespa, você tem um índice a cada 20 segundos. A gente de largada já conseguiu fazer uma atualização do índice a cada 15 segundos. Então nossa metodologia já permitiu ser até mais rápido no cálculo do que o próprio índice Bovespa. Então amanhã no evento, né, que vai acontecer, a gente vai passar um pouquinho mais de detalhes, mas no geral essa média ponderada e no volume, na verdade, é o que pesa para cada corretora, dá o seu real peso para cada cotação. Né? Então, dessa maneira, a gente acredita que a evolução do índice também é bem importante, porque como é o primeiro mês de cálculo, então a gente faz baseado na média ponderada do dia anterior do volume. Fechando o primeiro mês, a gente vai consolidar todas essas informações e passa a fazer o cálculo na média ponderada do mês anterior. E como vão entrando mais exchanges, para dar oportunidade desses pesos para todas as exchanges, depois será calculado na média dos últimos 3 meses. Então isso, com a evolução, com uma eventual troca de volume entre as exchanges, a gente vai ter o índice sempre o mais atualizado possível. E mais representativo do verdadeiro preço da Bitcoin no Brasil. A importância desse tipo de ferramenta, né, para o mercado de Bitcoin no Brasil é que, como a gente tem aí um mercado que é descentralizado por natureza, é uma commodity, como o Fausto falou anteriormente, que está sendo negociado em vários ambientes diferentes, e cada ambiente desse com independência de preço, é fundamental você ter uma ferramenta para utilizar aquilo como preço referência, até para, de certa forma, limitar um pouco essa simetria de informação, né? Exatamente, eu acho que até para o futuro, amanhã vão existir alguns fundos, uns ETFs, e o Brasil vai precisar ter uma marcação a mercado confiável. Então a gente pensando lá na frente, até toda essa evolução,
que foi uma metodologia que a gente não tirou da cartola, a gente já usa isso para o dólar, como você comentou. Então a gente já tem uma experiência de transmissão dessas cotações desde 88. Então a gente fez esse ajuste para o Bitcoin e acreditamos que estamos na linha certa. Estou me lembrando que o índice FGV foi feito dentro da Enfoque também. Ah, que legal. Faz muito tempo. Júnior, já ouvi um pouco o Fausto, eu queria entender um pouco como que você está percebendo esse momento do mercado, né? Essa lateralização aí, já está quase completando 3 meses, que está ali brigando para romper os 6.800, agora a gente está na perna inferior desse canal de acumulação. Como é que você está enxergando o momento do mercado e também a sua interpretação sobre o potencial impacto do câmbio nisso, das cotações em reais? Isso eu acho que ele vai fazer esse teste um pouco abaixo ainda do 6.000, por volta de 5.800 seria a base de um triângulo que ele está formando dentro do Bitcoin. Eu acho, na verdade, vai depender um pouco do ânimo do pessoal de criptomoedas precisar dessa liquidez que o Fausto comentou. Eu acho que ele pode romper, mas a minha perspectiva é que ele não perca esses 4.000, que seria a reta de tendência de alta. Tá. Né? Então, mesmo que ele perca os 5.800, eu acho muito difícil que ele perca os 4.000. Mas você aposta em mais volatilidade? Eu aposto bastante em mercado volátil, principalmente no curto prazo. Tá? Agora, o dólar, eu acho que você comentou bem, até no pacote de informações que nós temos, a gente já coloca o dólar junto com criptomoedas, porque é inevitável a comparação. Os spreads com os mercados que as exchanges lá fora está cada vez menor. Então, se o dólar subir muito aqui, eu acho que pode ser uma barreira até para novas entradas de novos participantes. Você acha que tende a descasar um pouco aí do mercado internacional? Eu acho que sim. A minha perspectiva é essa, pelo menos no curto prazo, né? A gente está num momento muito importante que eu acho que não dá para você ficar abstraído do que vai acontecer lá fora. Né? E é um pouco o que aconteceu nas últimas semanas, né? O mercado lateralizou com uma leve queda, mas no Brasil a queda foi significativa, né? Porque a gente teve aí o câmbio voltando bastante, né? Desde os patamares mais altos aí que a gente teve um pouco antes, quando o cenário eleitoral estava um pouco mais indefinido, né? Exatamente. Agora acho que é o momento, se vocês quiserem passar algum recado para a gente já está encaminhando aí para o final do programa, fiquem à vontade. Eu queria primeiro novamente agradecer a participação. Eu acho que é um mercado muito novo, que tem muito a crescer ainda, e é um prazer muito grande, tanto eu na pessoa física participando da ABC Cripto, quanto a Enfoque contribuindo para esse crescimento do mercado. E espero que os 100.000 em dólar do Bitcoin não demore muito, e a gente acredita muito nessa alta aí na quinta onda, como o Fausto comenta sempre. Isso aí. Também agradeço. Eu sou um entusiasta do mercado de criptomoedas, a gente já está junto aí faz um tempinho nisso aí, você há muito mais tempo do que eu, mas eu acho que todo mundo deve se instruir sobre o mercado. Eu tenho conversado com muita gente que me pergunta qual é o lastro do Bitcoin, né? Quando eu digo que o lastro na minha visão, né? Escassez programada. Não, eu acho que, na verdade, o lastro é o poder computacional que está em volta do Bitcoin. Que não para de crescer, né? Que não para de crescer. Com essa virada. A última vez que eu vi, ele era 500 vezes maior do que o poder computacional do Google. Bitcoin é o Google vezes 500 em termos de poder computacional, né? E acho que a próxima coisa que a gente tem que ficar de olho no mercado de criptomoedas é a tokenização das securities, que é um processo em que eu acho que no futuro tudo vai ser tokenizado, tudo vai ser um token que vai ser negociado eletronicamente. Mas aí só um adendo nisso, né? Nesse fenômeno especial, né, que a gente percebe que o Brasil esteja aí talvez 2 anos atrás da curva, né? Enquanto hoje o conceito de STO já é
amplamente debatido nas principais praças financeiras do mundo. Por aqui a gente ainda tem CVM, Banco Central, numa postura mais conservadora de aguardar para ver o que acontece, né? Mas agora tem um governo liberal entrando, né? Quem sabe a gente não vai ter as coisas andando mais rapidamente, né? Mas uma coisa que eu quero deixar também um pensamento aqui é o seguinte: existem 14 mil bolsas negociando as chamadas exchanges, né? Porque na verdade são corretoras, mas quando a gente tira, pensando numa bolsa, quando a gente tira o clearing de uma bolsa, sobra um software de negociação, um livro de ordens, né? Um book de ofertas. E, logicamente, tem a parte encardida da coisa, a parte mais nevrálgica da coisa, de uma corretora de criptomoedas, que é a parte de custódia, né? E vai ser muito interessante a gente ver agora a maior organização do mundo, que é a ICE, né? O grupo, a ICE, né? Intercontinental Exchange, que é dona da New York Stock Exchange, fazer um monstro de uma corretora, né? Isso é uma prova mais do que cabal de que mainstream, como se refere o pessoal de criptomoedas, está entrando de cabeça nas criptomoedas, né? Maravilha. Mas é isso aí. Bom, gente, obrigado pelo tempo de vocês nosso. E por compartilhar com a gente aí tanto tempo, né? É sempre importante ouvir os falsos, porque a gente está falando aqui de mais de 40 anos de experiência de análise técnica, e análise técnica skin in the game, né? Ele sofre e ele colhe os louros das recomendações que ele passa. Queria agradecer quem está assistindo a gente aí, dizer que na próxima semana a gente volta com mais uma edição do Bloco Cripto. As recomendações basicamente são de muita atenção, né? O mercado tende a ter um pouco mais de volatilidade por essa questão do câmbio aqui no Brasil, mas de qualquer forma a gente ainda tem a esperança de um novo ciclo de alta, principalmente a partir da entrada da Beckett, como eu comentei ali, a partir de 12 de dezembro. Então, quem estiver operando agora, a recomendação é muito controle de risco, né? Trabalhar com stop curto e paciência, né? Tem mercado todo dia, você não precisa querer ganhar todo o dinheiro do mundo muito rápido. Por hoje é só, a gente volta na semana que vem com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau.